Olá, pessoal. Aqui é a professora Cleide de Matemática e agora eu vou ensinar para vocês a soma de matrizes, tá? Soma das matrizes. As somas das matrizes, ela é assim, A mais B igual a C. Ou seja, você vai somar uma matriz A mais uma matriz B e o resultado será a matriz C. Ou a soma das duas matrizes, A mais B, ok? Primeiro, tem um adendo, pessoal. Para que seja feita a soma das matrizes, é necessário que a ordem das matrizes sejam iguais. Por exemplo, aqui, pessoal, eu vou dar um exemplo 1 aqui para vocês, tá? Exemplo 1. Vou explicar aqui para vocês. Aqui temos a matriz A, ok? Matriz A. Vamos colocar aqui número 4, 5, 8 e 3, ok? E aqui nós temos a matriz B. Temos aqui 5, menos 6, 0, menos 15, ok? Então, observe que a matriz A, ela tem duas linhas e duas colunas. É uma matriz 2 por 2, ok? Na matriz B, nós vemos que também tem duas linhas e duas colunas. É uma matriz 2 por 2. Quando acontece isso aqui, você pode fazer a soma das duas matrizes. Por quê? Porque ela respeitou a ordem, tá? A ordem das matrizes tem que ser igual. Se aqui tá 2 por 2, aqui também tá 2 por 2, então essa daqui ela pode fazer a soma das matrizes, tá, pessoal? Agora, eu vou mostrar uma forma da qual não pode se fazer a soma. Por exemplo, exemplo 2, tá? Vou colocar aqui uma matriz A. Matriz A, vamos lá. 6, 4, 8, 3, 5 e 1, ok? E aqui nós temos a matriz B. Matriz B, vamos lá. 5, 4, 3, 8, 9, 6, menos 5, 0 e 7. Observem que na matriz A nós temos 3 linhas e 2 colunas. É uma matriz 3 por 2, ok? 3 linhas, 2 colunas. Aqui na letra B, nós temos 1, 2, 3 linhas. 3 linhas por 3 colunas, né, pessoal? Temos aqui 3 colunas. 3 por 3. Verifiquem que aqui há uma desigualdade, tá, pessoal? Quando acontece essa desigualdade, então ela não pode ser feita a soma das matrizes, ok? Essa de cima nós podemos fazer a soma das matrizes, ok? Quando é diferente a linha ou a coluna, então ela não pode ser feita, né, pessoal? Nesse exemplo aqui, não vai poder fazer a soma, pois a primeira é diferente da segunda, ok? Aqui tá 3 linhas, 2 colunas. Aqui nós temos 3 linhas e 3 colunas. Está diferente, então não pode resolver, tá? Não pode fazer a soma. Aqui nós agora vamos fazer um exemplo de como resolver as matrizes, a soma das matrizes, tá, pessoal? Como resolver a soma das matrizes. Vou fazer aqui um exercício, uma atividade, onde você verá como fazer a soma das matrizes. Vamos lá. Matriz A. Matriz A nós temos aqui 6, 5, 8, 4, 5 e 2. Temos aqui uma matriz A, mas temos aqui uma matriz B, que será 0, 2, menos 5, 1, 3 e 0, ok? Temos aqui a matriz A com 3 linhas
e 2 colunas, ok? 3 linhas, 1, 2, 3 linhas e 2 colunas. É uma matriz 3 por 2. Mais a segunda B que temos aqui. 1, 2, 3 linhas por 2 colunas. Verifique que elas são iguais. Matriz 3 por 2, matriz 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. 3 linhas, 2 colunas. Então, está ok, tá, pessoal? Se está ok, então quer dizer que a gente pode fazer a soma das matrizes. Ó, vamos lá. Primeiro caso, vamos lá, começando. Primeira linha mais primeira linha da B. Então, primeira linha, né? Vamos lá. Primeira linha com mais a primeira linha da B. Então, vamos lá. 6 mais 0, ok? Segunda linha, segunda coluna com primeira linha, segunda coluna com primeira linha, segunda coluna. Vamos fazer a soma. 5 mais 2. Ok, pessoal? Agora, vamos para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Mas você vai igual, tá, pessoal? Linha com linha, coluna com coluna. Então, aqui vai ficar 8 mais... Verifiquem que o 5 aqui ele está negativo. Então, você vai abrir um parênteses, menos 5, ok? 8 mais da fórmula menos 5. Então, 8 mais menos 5. Próximo, 4 mais 1. 4 mais 1. Próximo aqui, nós temos terceira linha, 1, 2, terceira linha, primeira coluna. 1, 2, terceira linha, primeira coluna. Então, vamos lá. 5 mais 3. 5 mais 3. Aqui agora, gente, terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. 2 mais 0. 2 mais 0, ok? Agora, aqui, resolvendo. Resolvendo. 6 mais 0, aqui vai dar 6. 5 mais 2 vai dar 7. 8 mais com menos, aqui vai dar menos, né, pessoal? Então, 8 menos 5 vai ser 3. 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. E 2 mais 0, 2. Terminamos a nossa matriz A mais B. Ela tem 3 linhas e 1, 2 colunas. Ok, pessoal? Primeiro lugar, antes de vocês responderem, vocês verifiquem se a matriz, ela respeita a mesma ordem, tá, pessoal? Se tá 2 por 2, tem que ter 2 por 2. Se é 3 por 2 na primeira matriz, a B também tem que ser 3 por 2, ok? Vou fazer mais uma atividade para vocês, tá? Sobre a soma das matrizes. Aqui. Vamos lá. Vou colocar mais uma atividade para fixação. Vamos lá. Exemplo 2, tá? De soma das matrizes. Soma das matrizes. Exemplo 2. Vou colocar um número aqui aleatório, tá, pessoal? Letra A, tá? Nós temos aqui matriz A. Temos aqui menos 8, 3, 0 e 4, ok? Então, verificamos que essa matriz tem 2 linhas por 2
coluna, ok? 2 colunas. E agora a matriz B. Nós temos aqui na matriz B 5, 0, menos 6 e 3. Verifique que essa matriz é igual a essa, ó, tem 2 linhas e 2 colunas. Então, é uma matriz 2 por 2. Se pode fazer a soma, se ela respeita aqui, pessoal, o mesmo valor de linha e coluna, então nós poderemos fazer a soma das matrizes, ok? Então, vamos lá. Novamente. Menos 8 da primeira linha, primeira coluna, mais primeira linha, da primeira linha, primeira coluna da letra B, nós temos o 5. Menos 8 mais 5, ok? Agora, vamos para o segundo lado, a segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. 3 mais 0. 3 mais o 0. 3 mais 0. Tudo bem, pessoal? Vamos lá agora para a segunda linha, primeira coluna. 0 mais menos 6. 0 mais, como o 6 está negativo, vamos colocar entre parênteses. 0 mais menos 6. Menos 6, ok, pessoal? E agora, aqui a segunda linha, segunda coluna, nós temos o 4, o mais e o 3. Tem que ser correspondente, tá, pessoal? Segunda coluna, segunda coluna. Então, 4 mais 3, ok? Essa é aqui a somatória, agora vamos dar o resultado, ok? Menos 8 mais 5, prevalece o sinal do maior, que é menos, tá, pessoal? Menos 8 mais 5 vai dar 3, menos 3, negativo, tá? Menos 8 mais 5, prevalece o sinal do maior. 8 menos 5, 3, então vai ficar menos 3. 3 mais 0, então continua o próprio 3. 0 mais com menos é menos, tá, pessoal? 0 menos 6 vai dar o total de menos 6, tá? Tá 0 menos 6, você não tem nada. Aí pede R$6 emprestado, então tá devendo 6, fica menos 6. Agora, 4 mais 3, 7. Esse é o resultado da nossa matriz A mais B, 2 linhas e 2 colunas, ok, pessoal? Que é o resultado. Vou fazer mais uma aqui para vocês terem um exemplo. Exemplo 3, soma das matrizes. Soma das matrizes. Vamos lá. A, 6, 5. B, temos aqui 4, 8, 1 e 3. Na primeira, nós vemos que ela tem uma linha, tem 2 linhas e uma coluna. 1, 2 linhas e uma coluna. Nessa primeira, nós vemos que ela tem 2 linhas e 2 colunas. Nesse caso aqui, pessoal, como tem diferença aqui nas colunas, então não pode ser resolvida. Tem que respeitar a ordem, só quando for iguais, tá? 2 por 2, 2 por 2. A nossa anterior, nós temos aqui 3 por 2, 3 por 2, ok? Quando há divergência, por exemplo, 3 linhas e 2 colunas, 3 linhas e 3 colunas não podem resolver, tá, pessoal? E assim nós terminamos a nossa aula de soma de matriz.